gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma resenha de suspense. Quando eu falo de suspense e terror nacional, eu estou falando nada mais, nada menos do que Rafael Montes. Tá aí uma pessoa que está revolucionando o cenário de suspense nacional. E se eu pudesse resumir esse livro em uma palavra, essa palavra seria uau! Se você gosta de um bom livro violento, você não pode fugir desse aqui. O que ele tem de fino, ele tem de violento. É um livro que vai te conquistar e vai te prender literalmente na primeira página, antes da história realmente, lá no prefácio. Esse livro traz 7 contos e eles estão interligados entre si, formando quase um romance no final das contas. Cada conto vai trazer um pecado capital, e cada pecado capital liderado por um demônio. E esses 7 contos se passam num vilarejo, num lugar onde ninguém sabe aonde é, num tempo que ninguém sabe qual é. E aí está mais uma pitadinha do mistério. O Rafael, ele explora cada personagem ao seu extremo, levando o leitor junto. Ele acaba respondendo aquela pergunta da humanidade: até onde uma pessoa é capaz de ir para satisfazer todos os seus desejos, as suas vontades? Você já parou para pensar nisso? Como o ser humano tem um lado obscuro dentro de si? Não vem falar que você é santinho, bonitinho, não, porque todo mundo tem um lado obscuro dentro de si, sim. E é cada um desses lados obscuros de cada personagem que é muito explorado e levado ao seu ápice, fazendo com que o leitor fique louco. Tô falando por mim aqui. O autor, ele já se fez como personagem já no prefácio, que é aí onde o livro começa a dar o seu passo de assustador, se é que podemos dizer que esse livro é assustador, porque eu acho que ele é muito mais que isso. O autor se colocando como um dos personagens do livro para dar sentido à história, eu acho que traz um pouco mais de humanidade, de que essas pessoas realmente podem ser o seu vizinho, pode ser a pessoa que mora no seu bairro. Então esse quê de humanidade eu acho que deixou o livro muito mais marcante do que ele poderia ter sido se não tivesse essa pitadinha no começo e no final. Porque sim, tem um pós-fácil e esse pós-fácil fecha perfeitamente o que deixou aberto no prefácio. Olha aqui, gente, até arrepiei aqui, ó. Só de lembrar daquele final. Minha nossa senhora. Uma coisa eu te digo, se você for aquele tipo de pessoa que se impressiona facilmente, que fica muito atordoado com algumas histórias, que lê ou fica sabendo, não chegue perto desse livro. Ele é altamente perigoso pra você. Agora, se você gosta muito de uma história de mistério e que as histórias vão se intercalando e fazendo um sentido, e o final chega num ápice onde você quer simplesmente arrancar os cabelos, esse livro é pra você. Uma dica muito, muito, muito importante: não veja as imagens antes de ler o livro. A trouxa que fez isso, e no final tem uma imagem que perde um pouco a graça do final super bombástico do que acontece no pós-fácil. Então, se você tem essa curiosidade de ficar vendo as imagens, se segura, porque aí no final você vai ficar muito louco. Eu que já tinha visto as imagens e que já tinha ligado um dos contos com o final do livro, não perdeu a graça. É claro que se eu não tivesse visto a imagem final, eu teria ficado muito mais chocada e muito mais: oh meu Deus, what's happening here? O livro é extremamente fino. Ele tem menos de 100 páginas e você lê literalmente numa sentada. É um livro para ser lido em horas. Até porque, se você conseguir largar esse livro no meio, se você conseguir largar esse livro em algum momento, você tá completamente louco. Porque não dá. E é claro que a edição maravilhosa que a Suma de Letras fez pro Vilarejo deu um quezinho a mais para deixar a história mais fascinante do que ela já era. O livro foi ilustrado pelo ilustrador Marcelo Dan e ele fez um trabalho maravilhoso com as imagens. Eu não vou mostrar todas porque realmente as imagens fazem muito sentido para a história e elas completam muito a história, então seria muitos spoilers que eu poderia dar com as imagens, mas uma coisa que eu posso dizer para vocês é que este livro está incrível e maravilhoso. E não deixa de ser uma grande obra de arte. E o melhor, brasileira. Esse livro é tão violento que eu posso dizer para vocês que tem umas partes que são narradas tão fortemente que, sabe quando você tá vendo um filme de terror, aqueles filmes que te dão aflição, que você vai tampando o olho pra não ver o que vai acontecer, que você sabe do que vai acontecer? É o que acontece aqui. Tipo, você quer ler o que tá acontecendo, mas você vai lendo assim, ó, sabe? Tipo, ai, não acredito. Dá muita aflição. Isso foi muito legal, porque é muito raro eu sentir isso no livro, e isso foi uma sensação nova pra mim, eu adorei sentir, sério. Mas também vamos combinar que eu adoro filmes de terror, filmes macabros, filmes de tortura, filmes de, né, vamos levar em consideração que eu sou meio louca, né? E como eu disse, o livro explora os 7 pecados capitais, então não deixa de ser um livro muito reflexivo. No final das contas, você acaba mesmo se colocando em alguns momentos da sua vida em que você acabou deixando a sua vontade, o seu desejo maior falar um pouco mais alto. Claro que você não chegou
nem perto das consequências do que essas pessoas fizeram. Mas você começa a refletir em alguns momentos que você deixou cada pecado tomar conta de você. Você começa a refletir muito tudo que você passou e ficando com um pouquinho de medo, né, da humanidade. Porque não tem como não ficar com medo aqui não, gente. Com medo do meu vizinho, eu tô com medo das pessoas batendo na minha porta, tô com medo da pessoa que tá andando na calçada, porque... É isso, gente! Um beijo pra todo mundo. Não esquece de curtir aqui embaixo. Se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever no canal. E leia o Vilarejo. Tô falando sério. Um beijo. Tchau!